Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Essa leitura foi autorizada. Para aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 13. Sacrifícios vivos não fogem na surdina. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que neste dia ela possa receber do Senhor renovo para o seu entendimento e que possa se estabelecer em buscar o centro da tua vontade. Eu oro por mulheres que se identificam com a necessidade de mudança em seus corações e querem mais do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando as chamas dos problemas e da dor queimam na nossa alma, podemos fugir e nos esconder do calor, ou podemos ser sacrifícios vivos que permanecem no altar por amor a Deus. Certa manhã, no outono de 1991, eu estava sentada em meu camarim quando Sherry Gardner, a produtora do Coração para Coração, entrou para conversar sobre o programa daquela manhã. Sheila, quero que você dê uma olhada nisso. Sherry disse e me mostrou uma fotografia de um policial vistoso e alto de Washington. Ele parecia ter mais ou menos uns 30 anos. Parece um bom homem, respondi. Bom ele é. Espero apenas que não fique chocada demais quando você se encontrar com ele. Sua aparência mudou. Fiquei horrorizada quando vi Michael. Não consegui reconhecê-lo como sendo o mesmo homem da fotografia. Michael e eu nos sentamos para conversar e ele me contou de seu acidente. Ele havia se tornado cristão poucos meses antes. Havia iniciado um estudo bíblico e estava animado com essa nova aventura em sua vida. O futuro parecia promissor e Michael se encontrava no topo do mundo. Certo dia, quando Michael estava fazendo uma patrulha, um motorista bêbado o ultrapassou em alta velocidade. Michael pediu reforços e começou a perseguir o carro. No meio de uma curva, o motorista perdeu o controle e bateu num carro que então se chocou de frente com o carro de Michael. Michael ainda tentou desviar do carro batido, mas não conseguiu. Seu carro pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram, acreditavam que Michael estava morto e começaram a apagar as chamas. Quando o time de resgate percebeu que Michael estava vivo, eles o tiraram do carro e o levaram para o hospital. Michael tinha queimaduras de segundo, terceiro e quarto grau em 50% de seu corpo. Seu colete à prova de balas havia protegido seu peito, mas os médicos disseram à sua família que, caso sobrevivesse, teria que amputar sua perna esquerda e ambos os braços. Michael sobreviveu. As amputações foram realizadas. Em momentos lúcidos, quando ele conseguia sair do seu estupor induzido pelos remédios, ele orava: Deus, tu poupastes minha vida por um motivo. Confio que tu me revelarás este motivo. O acidente desfigurou o rosto de Michael e ele perdeu uma orelha, não tem cabelo e a pele em volta de seus olhos está cicatrizada. O mero ato de abrir os olhos parece lhe causar dores. Quem culparia Michael se ele preferisse se esconder num quarto escuro? Quem se surpreenderia se ele questionasse o amor e o cuidado desse Pai Celestial que ele acabara de encontrar? Nosso senso do que é correto é inato. Há algo próprio no ser humano que diz: eu tenho direitos. Quando lemos em Romanos capítulo 12, versos 1, que todos os cristãos são sacrifícios vivos, isso soa tão nobre. Nós nos agarramos a esse pensamento maravilhoso sem jamais perguntarmos quais seriam suas implicações. Quando Paulo usou as palavras sacrifícios vivos, estava pensando em algo bem diferente próprio da antiga aliança. No Antigo Testamento, não perguntavam ao cordeiro como ele se sentia ao ser oferecido como sacrifício. Era simplesmente abatido e colocado no altar para ser consumido pelo fogo. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos sacrifícios vivos. O problema é que um sacrifício vivo pode fugir do altar quando o calor fica insuportável. Deus poderia ter nos programado como robôs que servem sem vontade própria. Ao invés disso, Ele nos deu a capacidade de escolher. Quanto mais eu caminho com o Senhor, mais compreendo que cada dia da minha vida, pelo resto da minha caminhada nesta terra, posso escolher entre ficar no altar ou fugir dele.
Quando o calor aumenta, posso fugir e dizer: bem, não era isso que eu tinha em mente quando me alistei. Achei que isso me daria prazer. Acreditei que todas as minhas orações seriam respondidas, mas parece que Deus é surdo para as minhas súplicas. Raramente incluímos o sofrimento em nossa lista de pedidos ao Senhor, mas quando ele aparece em nosso caminho e pela graça de Deus conseguimos continuar em nossa jornada, nossas vidas se transformam em mensagens de esperança para o mundo e para a igreja. Além de Jó, há muitos outros exemplos nas Escrituras de pessoas que sofreram dores ou perdas físicas e perseguições espirituais. O apóstolo Pedro, que viveu na era do Novo Testamento, de intensa perseguição religiosa, foi crucificado de cabeça para baixo. Em cada caso, lemos sobre os compromissos desses homens com Deus e do entendimento de que a glória de Deus transpareceria no sofrimento deles. Davi vivia em fuga. Ele foi capturado e aprisionado pelos filisteus. Foi ameaçado por Saul e perseguido por seu exército. Sofreu o tormento dos seguidores de Baal. No entanto, em meio ao tormento, ele se voltou para Deus. Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Salmos de número 56, capítulo 56, versos 12 ao 13. A resposta de Davi ao seu sofrimento foi parecida com a de Michael, o policial. Deus, tu poupaste minha vida por um motivo. Davi agradeceu a Deus por salvá-lo e reconheceu o propósito divino para ele, andar diante de Deus. Davi acreditava que seu propósito nesta vida era ser fiel a Deus e honrá-lo, e sua fidelidade levaria outros a honrar a Deus. Hoje, Michael viaja pelos Estados Unidos visitando colégios e escolas para contar a sua história. De cabeça erguida, ele conta às jovens pessoas por toda a parte que, apesar de ter o corpo queimado, sua fé continua viva e forte. Michael está muito feliz porque vê como a glória de Cristo é revelada quando milhares de pessoas veem que sua fé em Deus resistiu às cicatrizes e saiu do fogo como ouro, pura e refinada. Michael decidiu tomar outra decisão e não fugiu do altar. Quando o calor aumentou, ele decidiu ser um sacrifício aromático para Deus, assim como Jesus. Está lá escrito em Efésios capítulo 5, versos 2. Como disse ao profeta Samuel, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, versos 22. Ponto de virada. Quando a chamada dos problemas e da dor queima nossa alma, podemos fugir e nos esconder do calor, ou podemos ser sacrifícios vivos que permanecem no altar por amor a Deus. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele ofereceu o exemplo perfeito de obediência. João deve ter se lembrado daquela noite enquanto escrevia uma de suas cartas. Aquele que afirma que permanece estar em Deus deve viver como Jesus viveu. 1 de João, capítulo 2, versos de número 6. Quando eu era mais nova, achava que sabia tudo sobre a cena de lavagem de pés narrada no Evangelho de João. A verdade é que ainda tinha muito a aprender sobre o que ela realmente significava para a vida. E em vez de viver como Jesus viveu, decidi viver como eu queria viver. Mas é claro, continuando a ser uma cristã respeitável e obediente. Afinal de contas, eu estava apenas tentando me proteger de ser magoada. Pensava, quem poderia me culpar por isso? Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Que a nossa vida seja um sacrifício vivo daquilo que Deus tem para revelar a outros. Que a nossa vida seja o Evangelho escrito e pregado para aqueles que não estão lendo a Bíblia. Que sejamos rochas inabaláveis e que a nossa fé possa ser elevada a um grau de que honra a Deus. E que essa fé que honra a Deus seja testemunho para tantas vidas que precisam chegar nesse lugar de plenitude e confiança no Senhor. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.